Olá, estudantes! Vamos resolver hoje a questão número 4, uma questão discursiva do ENAD 2011, da Engenharia 5, Engenharia de Materiais, sobre fundição. Você foi contratado por uma nova empresa de fundição de grades de chumbo para acumuladores automotivos, baterias de carro. A empresa não tem noção de qual o melhor processo de fundição para fabricar tais grades. Designou você para ser o responsável pela escolha do processo. Então, eles vão trazer aqui algumas características do processo de fabricação que ele vai precisar ter. Decidiu-se trabalhar com uma liga de chumbo, que ela tem um ponto de fusão em torno de 330 graus Celsius, uma liga boa para ser trabalhada em fundição. A produção diária é de 200.000 grades por dia. A grade tem espessura de 4 milímetros e a fabricação de 2 grades por vez, né, gêmea. Aí ele tem aí a massa, né, de 0,600, mais ou menos 0,015 kg. E as tabelas a seguir, né, vão trazer algumas informações de 6 processos de fundição que eles vão ser, né, propostos. Né? Então, nós temos uma liga de chumbo sendo fundida, produção diária de 200.000 grades, espessura de 4 milímetros, e aí nós temos também a massa, né, dessas grades de chumbo. Então, a primeira tabela, essa tabela aqui, nós temos 6 processos aqui na primeira coluna. Moldagem, fundição com molde em areia, com molde em casca, com molde em gesso, com molde em areia perdida, em cera perdida, perdão. São processos de fundição que tem um molde destrutivo. E nós temos aqui a fundição em molde permanente, a fundição sob pressão, que tem um molde que ele faz se preservar, é um molde permanente. E ele vai trazer aqui para nós os limites normal de peso, né? São especificações técnicas. Qual é o limite que a peça, né, fabricada por esse processo de fundição, ela vai conseguir ser fabricada, a seção mais fina da peça, o acabamento superficial da peça e a tolerância dimensional, numa dimensão de X em milímetros. Então, são especificações técnicas dos processos de fundição. Okay? E nós vamos ter aqui, nessa segunda tabela, uma tabela que vai trabalhar a parte mais de custos, a parte econômica. Então, são os mesmos processos de fundição. Então, nós temos o custo do equipamento, o custo da mão de obra, custo de acabamento, okay? Baixo, médio, alto. E a pergunta da questão aqui, na verdade, é uma questão discursiva. Ele pede, né, baseado no texto que ele teve e nas tabelas, para redigir um texto dissertativo acerca do processo de fundição mais adequado. E nesse texto, onde nós vamos, né, especificar qual o melhor processo daqueles 6, nós vamos ter que comentar, abordar, né, as características técnicas de cada processo de fundição e as características econômicas de cada processo de fundição. E, por fim, escolher o processo de fundição que melhor se adequa, ok? Então, o aspecto técnico e o aspecto econômico dos processos de fundição que ele colocou já estão naquelas tabelas, ok? Então, a gente vai dar uma olhada aqui nessa figura que mostra, né, aqui um quadro dos processos de fundição. Então, nós temos os processos de fundição, o que tem molde destrutível e os que tem um molde permanente. Então, daqueles processos que a questão ele traz para nós temos o processo de fundição com molde em areia, ok? Nós temos o processo de fundição com molde em casca, fundição em casca. Nós temos o molde de gesso e nós temos a cera perdida. Tá aqui. Então, são processos de fundição que tem um molde destrutível, ok? Para quem quiser ter aí uma visão mais específica, tem um vídeo aqui sobre fundição, os fundamentos, vocês podem ver depois. E na fundição com molde permanente, nós temos lá a fundição por gravidade e a fundição sob pressão. Tá certo? Então, são 6 processos que nós temos aí disponíveis para nós. Então, voltando aqui para os aspectos, né, nós vamos ver que a própria questão ela vai trazer para nós alguns requisitos do processo. Então, nós temos aqui uma liga de chumbo
essa liga de juba ela vai ter que ter uma produção diária de 200.000 grades, ela vai ter uma espessura de 4 milímetros e ela vai ter, né, que ter aí uma massa, né, em 600 gramas, mais ou menos 15 aí em gramas, né? Então, isso já dá para nós uma noção de qual processo nós vamos utilizar. Então, vamos voltar aqui para a tabela aqui do aspecto técnico, né? Então, se nós formos ver a massa aqui da nossa grade, ela tem 0,600, né? Então, ela praticamente se encaixa em todos os processos que estão aqui. 0,600 vão se encaixar. Então, tá ok. A seção mais fina, nossa espessura da grade tem 4 milímetros. Então, a gente consegue, né, também, pela questão da seção mais fina, fabricar ela com qualquer processo de fundição. Okay? Mas em termos de acabamento e tolerância dimensional, nós vamos ver que os processos de fundição que tem o molde permanente, eles vão ser melhores. Então, em termos de acabamento superficial, o processo de moldagem, de fundição com molde em areia, ele vai ter o pior acabamento. Então, aqui nós temos 4 milímetros. Enquanto o molde permanente, né, e a moldagem aqui em gesso e cera perdida, eles vão ter os acabamentos melhores. Mesma coisa em termos de tolerância dimensional. Então, em termos de tolerância dimensional, nós temos aqui que a fundição sob pressão, ela vai ter aqui a tolerância dimensional menor, o que é bom para o nosso processo, ok? Quem quer saber mais sobre tolerância dimensional, também tem um vídeo aqui falando, né, o que é, especificando mais. Então, nós temos aqui um aspecto, né, um aspecto técnico, mostrando que, em termos de acabamento superficial e tolerância dimensional, nós vamos ter aí uma diferenciação. Em termos econômicos, que também nós temos que levar em consideração, nós vamos ver que o custo do equipamento, o custo da mão de obra e o custo do acabamento, eles vão influenciar também. Então, eu quero lembrar de vocês que lá na questão nós temos um aspecto que ele vai trazer para nós aqui a aquisição. Ele diz lá que a produção diária dessas grades são de 200.000 grades por dia. Então, isso já vai nos tirar essa questão aqui, os processos de fundição com molde destrutivo, eles vão ser, né, cortados, né? Por quê? Porque se eu tenho que fabricar 200.000 grades, e nós tínhamos lá que essa grade era fabricada gêmea, né? Então é um molde que tem duas peças juntas, então eu precisaria de 100.000 moldes, né? 100.000 fundições. Então se eu for utilizar um molde em areia, eu vou precisar de 100.000 moldes, ou de um molde em casca, ou um molde em gesso, ou até a cera perdida, né? Eu precisaria ter, nos 3 primeiros casos, 100.000 moldes destrutíveis, né? Para eu ter que vazar o metal, solidificar o metal e ter ali o meu corpo fundido. Então, isso não é viável. Então, nós vamos preferir fazer essa fundição com molde permanente. Então, nós vamos ter, né, que nós vamos utilizar ou molde, fundição em molde permanente ou fundição sob pressão. Então, nós temos essas duas opções, que são as melhores opções, porque o molde permanente ele é um molde metálico, então nós conseguimos vazar, nós conseguimos fabricar a cavidade do molde nessas placas metálicas e nós conseguimos vazar e utilizar esse molde várias vezes, ok? Então, o custo do equipamento realmente é alto. O custo do equipamento para fundição com molde em areia, ele é superior aos processos de fundição com molde destrutível. Porém, nós vamos ter, né, essa característica. Já que eu quero fabricar 200.000 peças, então eu só consigo fazer isso por dia utilizando o molde, né, o molde permanente. O custo da mão de obra da fundição de molde permanente e fundição sob pressão está aqui. A fundição sob pressão ela tem um custo de mão de obra baixo e o acabamento também baixo, né? Então nós vimos na tabela anterior que o acabamento superficial não é o forte da fundição com molde em areia e nem com molde em casca. Então, por isso que nós vamos ter um custo de acabamento bem maior. São processos que vão acontecer, procedimentos que vão acontecer após a fundição.
o que não acontece na fundição com molde permanente, certo? Então aqui a nossa opção, a nossa melhor opção seria a fundição ou com molde permanente ou a fundição sob pressão. De forma específica, aqui devido ao custo de mão de obra ser menor, nós vamos optar pela fundição, né, sob pressão, que é um processo, né, que utiliza o vazamento do metal sob pressão dentro de a cavidade de um molde permanente, um molde metálico, que é usinado, tá certo? Então, nós temos aí a nossa resposta, né? Falamos um pouco sobre as características técnicas e econômicas e o processo de fundição para fabricar essas grades devido, né, principalmente à necessidade de ter 200 mil grades por dia e nós vimos que os aspectos de espessura da grade, todos os processos de fundição propostos atendem. O chumbo, né, também, né, é um material ali fácil, uma liga de chumbo fácil de ser fabricada por fundição. Então, nós vamos optar pelo processo de fundição sob pressão, processo de fundição com molde permanente para ser utilizado aqui, certo? Qualquer dúvidas, vocês podem deixar nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.